vontade em nosso meio. Hoje, primeiro domingo, nós participamos da mesa. Mas antes de participarmos da mesa, nós temos uma palavra. E eu coloquei como título dessa reflexão, o sustento no deserto. Abra sua Bíblia no Salmo de número 78. Salmo 78. Eu vou pedir que desligue os ventiladores. Acho que como que está a temperatura aqui do ar-condicionado? Tá legal? Isso. Ótimo. Quer dar um silêncio? Nós já ligamos os ventiladores antes. 1 hora antes do culto, nós já ligamos o ar-condicionado. Mas estava bastante abafado. Hoje foi muito quente, né? Então, a minha preocupação é com você. Pode desligar os ventiladores. E como que está aí? Está legal? Está bom? Né? Porque tem dia que está muito quente. Alguns sentem um pouco mais frio. Né? Não tem como. Seria bom se a gente conseguisse agradar a todos. Né? Mas tem aqueles que são mais frios, todos são mais... Né? Tem mais calor. Mas o nosso intuito é fazer com que você possa participar do culto em paz. Tem aqui também à frente, aqui, ó, o Diácono Claudeci, à esquerda aqui, deixa a Jusilane à vontade, até por causa do bebezinho, eu não sei, por causa do vento, acho que talvez é melhor aqui. Isso. Bom, Luciano, Deus abençoe. Aí chegando, com a Leide Laura. Legal. Bom, Salmo 78, não vou ler todo o Salmo, mas eu quero ler apenas a interrogação, a pergunta aqui do versículo de número 19. Poderíamos chamar assim a parte B do versículo 19, mas ele é tão pequeno, né? Mas diz assim: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Essa pergunta. Pode acaso Deus, verso 19, a parte B, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Uma palavra de oração. Deus e Pai, mais uma vez agradeço a Ti pela rica oportunidade de estar na sua casa, de estar ministrando a Tua palavra, em meio a esse culto onde temos adorado a Ti, engrandecido a Tua presença, que é a razão pelo qual nos reunimos neste lugar, é para cultuar a Ti. O que me traz aqui é a Tua presença, é servir a Ti, retribuir o que darei ao Senhor pelos benefícios que tem para comigo. Então, ó Deus, eu não tenho como medir esforços para estar aqui. Bom é estar na Tua casa, bom é estar na Tua presença. E assim temos louvado a Ti, contribuído como quem faz parte desse corpo, dessa comunidade. Deus, muito obrigado. E agora, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, fala o nosso coração, nos fortalecendo, nos edificando e nos levando a um momento maior, que hoje o principal motivo que nos traz aqui é a Santa Ceia do Senhor, que é uma pregação viva. Mas antes dessa pregação viva, também temos aqui a pregação da Tua palavra, que ensina-nos e nos mostra acerca desse ápice da Ceia do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Amém e amém. Podeis assentar. Augusto, pode ver. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Essa aqui então é a pergunta, em meio ao salmo tão extenso e grande: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? E aí, igreja, o que você pensa acerca disso? Faça aqui uma outra pergunta: o que você acha? Sim ou não? Sim, claro que é sim. Mas, segundo também o comentarista, o escritor, estudioso, teólogo, John Marcato, falando acerca desse texto, ele então diz, claro, a resposta é sim, mas o pedido refletia uma sarcástica falta de fé. Na verdade, aqui quase que um certo tom de ironia, por causa da postura do povo, por causa da maneira como o povo de Israel estava vivendo.
Como diz no versículo 8, uma geração obstinada, rebelde, inconstante. Então, antes de falar acerca da resposta que é sim, dessa pergunta, e do tema que eu coloquei, o sustento no deserto, não gosto de apenas falar de um versículo solto, sem mencionar o contexto do Salmo. Então é preciso destacar isso. Então, falando um pouco do Salmo, que aliás é o segundo maior do Saltério, apenas o Salmo 119, com 176 versículos, é maior do que este Salmo de número 78, que são o salmo composto pelos filhos de Asaf. E é um salmo que narra os acontecimentos do passado, do povo de Israel, que mostra como Deus perseverou, como Deus foi longânimo, como Deus foi paciente, como Deus perseverou com esse povo, mesmo quando eles duvidaram, mesmo diante da sua teimosia, mesmo diante da sua rebeldia. Então o salmista, ele vai aqui selecionando alguns acontecimentos, principalmente aqueles que estão escritos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios, mas também menciona um pouco acerca de algo que ocorreu no livro de Josué, de Juízes e de Samuel, 1 Samuel, mas principalmente acerca dos Pentateucos, ele vai citando aqui alguns eventos. Que eventos são estes, pastor? São os acontecimentos de cuidado de Deus para com o seu povo. Desde quando tirou do Egito, mostrando o Senhor libertador, a partir do versículo 12 desse salmo, ele então vai mostrando como o Senhor fez com um braço forte, como o Senhor dividiu as águas do mar, para que o povo atravessasse, como o Senhor cuidou desse povo, suprindo as suas necessidades. Durante o dia, era então conduzido e guiado por uma coluna de nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo, Deus guiando, Deus protegendo, Deus sustentando. Por 2 vezes fez água sair da rocha. Aliás, falando sobre isso, comentei com o Rose, porque hoje na escola bíblica infantil, o pré-primário, os professores ali do pré-primário, eles prepararam uma exposição. Seus filhos agora têm ali um circuito com uma exposição desses acontecimentos durante o período de peregrinação do povo de Israel no deserto. Desde que saíram, atravessaram o Mar Vermelho, aí o episódio, quando transformou as águas amargas em Mara, depois as águas em Refidim, que foi o primeiro momento em que Deus então permitiu com que Moisés ferisse a água e dela jorrasse água para alimentar o povo. Tem o episódio em Êxodo 17, mas teve uma outra situação em Números 20, quando aí Moisés ultrapassou, se deixou levar pela a fúria. Mais uma vez o povo murmurando, mais uma vez o povo reclamando, e Moisés não atentou para aquilo que Deus havia dito. Dessa vez Deus falou para ele falar a rocha, mas Moisés deixou levar, irou-se, e quando a gente fica irado, quando a gente nutre certos sentimentos em nosso coração, a gente acaba fazendo aquilo que não devia, e foi o que aconteceu com Moisés. Moisés foi lá e meteu-lhe o cajado na rocha. Deus, para suprir a necessidade, honrar a palavra dele, do Senhor, fez a água sair e saciou a sede do povo. Mas Moisés pagou um preço muito alto. Por causa desse episódio, ele não pôde entrar na terra prometida. Mas o Salmo vai mostrando esse cuidado, esse Deus que supre, esse Deus que abençoou, não obstante a rebeldia, como disse o versículo 8 aqui. Não obstante a inconstância do povo, um povo obstinado, um povo de um coração duro, mas Deus foi suprindo a necessidade, Deus alimentou esse povo. E essa pergunta aqui, exatamente como eu falei, ele é um pedido que refletia o sarcástico, falta de fé de um povo, que mesmo o Senhor mostrando, com todo o cuidado e maravilha que fez no meio deles, ainda assim, eles reclamavam, duvidavam e não acreditavam na provisão do Senhor. Então, qual é o propósito do salmista nesse salmo? É narrar esses acontecimentos
para as futuras gerações do povo de Deus, para que eles pudessem manter um coração firme e principalmente tirar lições para que não fossem ou agissem com a incredulidade, a rebeldia dos seus antepassados aqui descrito no texto. O povo foi rebelde. Ele é um salmo didático interessante, que essa semana, enquanto eu meditava, aí eu estava conversando eu vi uma postagem da Elaine, né? Elaine, filha do diácono Sebastião e da Silene, membro também aqui da igreja, e ela botou uma fotinha da Sofia, sua filha, e fez a referência desse Salmo 78, e um dos versículos aqui que a gente vai estar lendo daqui a pouco, mostrando a importância de nós, pais, ensinarmos, educarmos os nossos filhos. E qual o objetivo aqui do Salmo? É exatamente esse, de trazer às crianças um entendimento, falando dos acontecimentos, e mostrando também como o povo agiu, e para que essa nova geração não tivesse o mesmo comportamento e sofresse as consequências. Então ele é um salmo didático que foi escrito para as crianças, com o intuito de ensinar os filhos como Deus foi gracioso no passado, apesar da rebelião, apesar da falta de fé, da falta de gratidão desse povo. Olha aqui o que diz. Deixa eu voltar aqui que o vento literalmente levou as minhas páginas. Os versos 5, para a gente só ter uma noção. Como eu disse que é um salmo grande, apenas menor do que o Salmo 119, eu não vou estar lendo todos os versículos, mas acho que alguns vale a pena a gente estar pontuando aqui. O verso 5 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos. Olha o propósito, verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Então, olha a responsabilidade, pais. Você que está aqui, e a igreja tem procurado ser o parceiro, como eu disse nesse momento, exatamente os acontecimentos aqui narrados pelos filhos de Asaf, desse salmo, que são principalmente aquilo que é destacado nos livros da lei, nos Pentateucos, mostrando, e isso é de grande importância, ensinar o filho, passar a mensagem. Esse é o objetivo do salmista, para que a nova geração não cometesse os mesmos erros dos nossos antepassados. Certa vez eu estava ouvindo um pregador trazendo uma mensagem, e ele falando das gerações. Então isso daqui, se fosse colocado em prática, entenderia que os nossos filhos teriam que ser crentes mais santos do que nós, mais comprometidos do que nós. E o que nós temos observado é o contrário. A geração, né, vamos dizer assim, daqueles que tiveram os seus avós crentes, eram homens com muito mais fidelidade, comprometimento com o reino, com a obra, com a igreja. De fato, era uma geração que colocava o reino de Deus em primeiro lugar. Uma igreja que não media esforço. Hoje nós estamos aqui diante de tantas igrejas que se abrem nesse nosso Brasil. Homens passaram por situações de privações, de lutas, de perseguições terríveis, de igrejas apedrejadas, de doenças, de enfermidades. O fundador da Assembleia de Deus perdeu sua esposa, diante da missão, do compromisso que Deus lhe deu para chegar aqui no nosso país. Olha a semeadura de onde esses homens se dedicaram. E como que estão as gerações posteriores a esses homens? Então é algo para a gente refletir. Exatamente isso aqui que os filhos de Asaf estão fazendo ao ser inspirados pelo Senhor, ao trazer essa composição, esse cântico, porque é um cântico
cântico para que a próxima geração, aqueles que fossem nascer, pudessem observar e ver o cuidado de Deus, a provisão de Deus, mas não seguir os exemplos, o mau exemplo dos seus antepassados, que infelizmente deixaram a desejar, não foram fiéis, não acataram para a obra, a maravilha de Deus. E é interessante, não obstante a rebeldia e a incredulidade, Deus perseverou com o seu povo. Deus supriu as necessidades do seu povo. Lá no versículo 54, nós vamos ver que o povo chega, o salmista, né? Ele narra o episódio em que o povo chega na terra prometida, a terra que emana mel, a terra tão esperada, a promessa feita a Abraão quando saiu da sua terra, da sua parentela, a promessa que ficou presente no coração, a alegria que aqueles que estavam sendo libertos do Egito agora era para ter. Nós vamos ter a nossa casa, a nossa terra, a nação, cujo Deus é o Senhor. E eles chegam ali, mas ainda assim o povo continuou rebelde. Como um bom pai, e o pai exorta o filho que ama. Ele corrigiu, ensinou. Nós vamos ver aqui o salmista narrando, no versículo 64, 65, o episódio em que a arca foi levada. Os filisteus tomaram. Aquele episódio que causou tanta tristeza a um coração de um líder que era também um sacerdote e juiz, Eli, que nem a morte dos seus filhos, Ofni e Finéias, que foram responsáveis por aquela derrota, e fez com que a arca do Senhor fosse levada, e Icabode, a glória de Deus foi-se. Mas quando ele recebeu a notícia que a arca foi levada, cortou o coração daquele homem, que ele caiu, de tão gordo que era, quebrou o pescoço e morreu. A glória, a arca, que era o símbolo da glória, a Shekinah de Deus, foi levada. Deus permitiu isso. E o povo sofreu as consequências. Mas o Salmo, ele culmina na escolha de Davi, onde há aqui uma promessa tremenda. Versículo de número 70. Finalzinho diz assim: também escolheu Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, verso 71, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. Culmina então no momento em que Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, que era um pastor de ovelhas, como está escrito em 1 Samuel 16:11, quando Samuel está na casa do seu pai Jessé, procurando ali quem seria a pessoa, o homem que ele estaria ungindo para ser o novo rei, que ia suceder Saul. Depois de passar por todos os filhos, e nenhum deles ser o escolhido, Samuel perguntou: ainda tem mais alguém aí nessa casa? Ah, tem uma jovem, ele está lá no campo, cuidando de ovelhas. Era Davi, o pastor de ovelhas. Então o Senhor escolhe, tira Davi, que era um pastor de ovelhas, para agora ser o rei, o ungido de Deus. Tornou-se então um outro tipo de pastor, um líder de Deus, na fé e adoração correta. Davi, amados, é um tipo de Jesus, porque todo o Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento, as profecias, as histórias. Então sempre vai haver ali uma figura. Davi é a figura do rei perfeito, do ungido, o Messias do Senhor. E a promessa que não seria arredado do seu trono, da sua dinastia, e dele sairia então o descendente que ia reinar e reinar para sempre. Então vem Jesus, ele da tribo de Judá. Como o apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos 1, nos versículos de 1 a 3, ele menciona da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. Então Davi aqui é um tipo de Jesus.
Esse líder do Senhor, em adoração, em fé, em obediência, se trata aqui do aspecto da vida apontando para aquele que é o Messias, apontando para Cristo, apontando para Jesus. Então, esse é o perfil do Salmo, esse é o conteúdo do Salmo. Mas como eu disse, eu quero me apegar a essa pergunta do versículo de número 19. Voltando a ela. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? E como culmina o Salmo, mostrando Davi, o aspecto da sua vida aponta para o seu descendente Jesus. Ele, Jesus, que nós estamos aqui para participarmos da sua mesa nessa noite, cujo ministério nos supre com cuidado e libertação do Supremo Pastor. Porque em João 10:11 diz, eu sou, Jesus falando, né, e João registrando, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O Salmo culmina em Davi, mas na verdade aponta para Jesus. Ele é o sustento em todas as ocasiões da nossa vida. Acaso pode o Senhor nos preparar uma mesa no deserto? Sim, porque nós temos um bom pastor. A figura de Davi, que deixou de cuidar das ovelhas para liderar o povo, o rebanho, a nação de Israel, nós temos o bom pastor Jesus. Sendo assim, então, eu me apego a essa pergunta, pautado no amor de Deus, para falar então dessa graça, para falar dessa misericórdia do Senhor, que proveu para nós. Ele suscitou o novo profeta, o bom pastor, o que dá a vida pelas as ovelhas. Ele enviou o seu Filho para sustentar a todos nós. Ele não é apenas o bom pastor, mas Ele é o pão vivo que alimenta o seu povo. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o sustento no deserto. Sim, há uma mesa preparada no deserto. O pão nosso de cada dia, não obstante também, às vezes, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, ou às vezes a nossa rebeldia. Mas como Paulo disse, ainda que eu seja infiel, mas o Senhor, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é o sustento no deserto, Ele é o pão que alimenta a cada dia, o pão nosso. Não apenas o pão que nós colocamos na nossa mesa, né? Não estou falando desse tipo de sustento, mas é aquele que supre de fato todas as nossas necessidades. Ele é o pão da vida. Vamos a João 6, quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala isso, exatamente em resposta àqueles que ficavam presos nas leis, que ficavam presos nas cerimônias, que ficavam presos na figura de Moisés, mas não entenderam de fato quem era Moisés, não entenderam a essência e o que o Senhor estava falando com o povo através de Moisés. E Jesus então levanta essa questão como o pão vivo ou o pão da vida, e algo que provoca aqueles homens que têm as suas reações. Capítulo 6, no versículo de número então 32, Jesus vai trazer uma resposta para aqueles homens. João 6,32, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Versículo 48, eu sou, mais uma vez afirma Jesus, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram, essa geração, lá do Salmo 78.
que comeram o maná, mas morreram. Vossos pais comeram e morreram. Verso 50, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão que sustenta. O pão que nutre a nossa fome. O pão que nutriu, a fome de Zaqueu. Mesmo sendo Zaqueu um homem rico, maioral dos publicanos. Essa história é narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a conversão desse homem, que tinha dinheiro, que tinha posses, era rico, mas era desprovido, tinha uma fome de Deus, uma fome da presença, uma fome de um pão, esse pão que Jesus disse, quem comer desse pão que eu der, jamais terá fome. E é interessante, porque Jesus disse, olha, hoje eu vou cear na sua casa, hoje eu vou estar lá com você, eu vou participar. E Zaqueu certamente deve ter ficado muito feliz, alegre, desceu rapidamente daquela árvore, e mesmo diante do olhar daqueles que julgam, igreja, cuidado com seus comentários, cuidado com seus julgamentos, porque Jesus foi exatamente acusado de estar junto dos publicanos, mas Jesus deixou bem claro, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus esteve diante, não apenas dos publicanos, dos beberrões. Jesus também foi acusado de ser um beberrão. Não apenas diante destes, mas diante de prostitutas, que teve um encontro com o Senhor. Zaqueu era um homem rico, mas tinha uma fome. Uma fome que quando Jesus chega à sua casa, ele percebe que ele está recebendo realmente o Salvador. E sem Jesus pedir qualquer coisa a ele. Jesus não pediu um centavo àquele homem rico. Diferente do jovem rico, cujo seu coração estava preso nas riquezas, Jesus disse, vai, vende tudo que tem, depois de perguntar se ele sabia os mandamentos, e ele disse, foi mencionando, interrompeu Jesus então chegou e disse, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Mesmo Zaqueu sendo rico, Jesus não pediu, mas ele se antecipou e disse, olha, resolvo restituir, até 4 vezes mais. Mas o mais importante foi o que Jesus disse àquele homem, hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu, faminto, Zaqueu, carente de um pão vivo, recebeu o pão que nutriu a sua fome, sustentou e o fortaleceu e deu a ele a salvação. Ele é o pão nosso de cada dia. As nossas necessidades sentidas, as lutas. Acaso Deus pode prover uma mesa no deserto? Sim. A mulher cananeia estava passando um deserto terrível na sua vida. E mesmo não pertencendo à linhagem, porque ela não era uma judia, não fazia parte da nação de Israel, cananeia, Marcos chama de mulher de origem cirofenícia. Ou seja, ela não pertencia à linhagem santa, ao povo de Deus. Ela estava ali, como exatamente naquele trocadilho que Jesus faz, não com o intuito de humilhá-la, quando ele diz, olha, os pães não são para os cachorrinhos, mas para os filhos. Jesus não estava chamando os seus filhinhos de cachorro, mas ali era um ditado provocativo, e aquela mulher então demonstra uma fé que Jesus testemunha acerca da fé daquela mulher. Certa vez eu vi um pastor dizendo que essa mulher ganhou. Então, para aqueles que são do Nordeste, sabe o que é um repente, não é isso, meu pai? O repente lá é um duelo, tipo uma embolada. Um começa a fazer ali uma rima, falando sobre o assunto, o outro vai lá e rebate. E o pregador certa vez disse que essa mulher, ela ganhou no repente com Jesus. Uma forma figurada de dizer, porque mesmo diante dos momentos em que, a princípio, ela não foi atendida, Jesus não disse palavra nenhuma. Aquela mulher descobriu Jesus. Jesus havia se retirado com seus discípulos, até para proporcionar um momento de retiro para eles, de descanso, mas aquela mulher descobriu. Aquela mulher tinha uma fome tremenda.
Mas qual era a fome daquela mulher? Ela estava diante de um deserto de enfermidade, de um deserto de morte, porque a sua filha estava diante de uma situação terrível, terrivelmente endemoniada. Esse era o deserto daquela mulher. Qual era a fome daquela mulher? A fome era de ver Jesus operando um milagre, libertando a sua filha para que ela pudesse ter paz. E assim o Senhor fez. Mateus 15, do verso 21 ao versículo 28, narra a história da mulher cananeia. Qual foi o seu pão? O seu pão foi a libertação da sua filha. O pão de Zaqueu foi a sua salvação. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Acaso pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Sim. Mas Ele também é a fonte da água da vida. Aquele que sacia a nossa sede, assim também como saciou a vida da mulher junto ao poço, a mulher samaritana. Aliás, estamos aqui em João, estávamos no capítulo 6, volte aí a página da sua Bíblia, no capítulo 4. João, capítulo 4. E ele estava junto ao poço, para encurtar aqui o texto, a partir do versículo 7, diz assim: nisto veio, João 4, 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: olha que maravilha, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher, ela tinha uma sede, essa mulher tinha uma necessidade tremenda. O restante do texto vai mostrar como esse diálogo vai se aprofundando até chegar um momento de conversão dessa mulher, até que caia a ficha para ela entender, porque ela estava com cântaro. Como de costume, ela foi lá levar aquela vasilha para poder tirar água do poço. E Jesus então vai utilizando essas figuras de linguagem, e ela a princípio vai boiando, vamos dizer assim, até que cai a ficha e ela tem entendimento. Ela percebe que o Senhor é profeta, porque Jesus revelou a sua vida. Jesus estabeleceu um contato, porque ele não faz acepção de pessoas. Veja, ela era samaritana, e Jesus, como judeus, não se davam. Então, isso já provocou uma situação naquela mulher. Mas Jesus estava ali com cuidado, com carinho, estabelecendo um diálogo, a princípio até mostrando uma necessidade. Ele pediu água, mas ele vai então invertendo a situação, começando a trazer verdades profundas para aquela mulher e despertar nela algo que ela podia então de fato agora beber uma água, porque essa mulher era desprovida de um amor, ela tinha uma sede de um amor. Essa mulher, ela tinha muitos amantes, mas não tinha um verdadeiro amor. Aliás, Jesus, quando toca na ferida, então ela diz: bem sei que tu és profeta, ou melhor, tu és profeta porque revelou a sua situação, a sua vida promíscua que ela vivia. Quando Jesus então chega e diz: vai lá e chama o teu marido, ela fala: não tenho. Disseste bem, porque já foram 5 e um deles são teu marido. Era uma mulher de muitos amantes, mas que não tinha amor, não era amada.
Jesus preencheu o vazio que existia na vida daquela mulher. Jesus saciou a sua sede. Aquela mulher, ela ganhou um respeito dentro da sua comunidade. Ela deixou o cântaro, mas não foi sem a água. Ela foi sim com a água da vida. Espalhou para os moradores de Samaria, que ao ouvir a voz daquela mulher, e certamente já a transformação, foram ao encontro de Jesus. E depois de estarem com Jesus, ele chega e diz, novamente ao encontrar essa mulher: agora nós cremos não porque você nos anunciou, porque nós estivemos com ele, nós encontramos o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o pão da vida. A figura lá do deserto. As águas que saíram da rocha. Cristo é a rocha da nossa salvação. O maná, o pão, eu sou o pão. Quem comer de mim jamais terá fome. Acaso pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Amados, o deserto, ele faz parte da terra. Mas como diz o salmista no Salmo 29, versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Ele pode preparar uma mesa. Qual é o seu deserto? Desertos também fazem parte da nossa trajetória de vida. Também, às vezes, nós nos deparamos num deserto, mas a mensagem que eu tenho para você nessa noite é que Ele é o sustento no deserto. E às vezes o deserto não é a falta de dinheiro. Zaqueu não faltava dinheiro, Zaqueu tinha bens, Zaqueu tinha riqueza, mas faltava algo na sua vida, até que então Jesus disse: hoje houve salvação na sua casa. Mas às vezes o deserto pode talvez ser realmente um momento de privação, de necessidade sentida, como a dor daquela mulher cananeia, no desespero de ver uma filha endemoniada, tomada por um espírito maligno. O pão para aquela mulher foi a libertação da sua filha. Qual o pão que você precisa nessa noite? Acaso pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Creia, não seja como o povo, aquela geração descrita no Salmo 78, mas creia que Ele é o sustentador da sua vida. Desertos fazem parte, igreja. Desertos fazem parte da nossa trajetória. Mas Ele nos sustenta também no deserto. Ele supre as nossas necessidades, porque tudo aquilo era um tipo, apontando para aquele que supre as nossas necessidades, que é o bom pastor, que sacia a nossa sede. A sede da mulher samaritana era por um amor verdadeiro. Não um amor que tirava proveito do seu corpo. Não um amor que lhe dava prazeres a outros. Mas que ela de fato pudesse sentir um valor. Não o valor de um prazer momentâneo, carnal, de uma imoralidade, de um envolvimento sexual, que pudesse ali lhe dar um êxtase, um gozo, mas não um amor que de fato ia dar significado à sua vida, à sua história, ia dar um respaldo para essa mulher ser uma evangelista. Ela saiu e proclamou: eu achei, eu encontrei ele. E quando aquela mulher fala, a sua fala tem autenticidade, porque ela esteve com Jesus. Quem está com o pão vivo ganha autenticidade para proclamar que você teve um encontro com Ele, e essa água jorra também da sua vida, do seu interior. Acaso pode o Senhor preparar uma mesa, igreja? Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei daquele que sustenta a nossa vida. E só em Jesus nós encontramos esse sustento. Só em Jesus nós encontramos essa água que sacia a nossa sede, que remove as dores que sentimos, porque no mundo teremos aflições. Como está a sua jornada? Como está a sua caminhada? Talvez você tenha se preenchido até com determinadas coisas, mas essas coisas não são suficientes para preencher o vazio da sua alma. Mas essa noite, não apenas diante da ceia,
que reporta aqui o sacrifício de Cristo, trazendo à memória os acontecimentos que resultou na minha e na sua vida aqui, na presença nesse culto, o perdão dos nossos pecados. Hoje pela manhã, na nossa série, na exposição da primeira epístola de João, e como pastor eu vou fazer, olha, isso sempre. Se você puder vir nos 2 cultos no domingo, venha. Eu sei que às vezes nem sempre dá. E alguns irmãos, ou melhor, algumas irmãs, em algumas ocasiões eu até aconselhei a irmã, pelo fato de você não ter o seu marido cristão, então, escolha um dos cultos para você participar, né? E depois dê uma atenção ao seu marido, porque a mulher sábia, ela edifica o lar. Você vai santificar o seu marido. Mas, amados, nós ficamos aí privados, durante 2 anos, restrito, com distanciamento, né? Então, se o público que veio hoje pela manhã, que era semelhante ou igual, que estava, né, que está aqui agora, estivesse agora à noite, a gente teria que usar as cadeiras brancas. Então nós podemos voltar a congregar. Então eu vou sempre te incentivar a estar em todo culto. É o dia do Senhor, o domingo? Ótimo. Sempre com muita consciência, que alguns têm os seus trabalhos, têm as suas escalas, eu compreendo tudo isso. Mas como pastor, a minha alegria sempre será de ver o povo na igreja, servindo ao Senhor com alegria, sempre incentivando, a terça-feira ter reunião de oração, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Mas que bom que você está aqui, que bom que você veio essa noite. Mas hoje pela manhã eu estava falando, né, o que nós temos em Cristo. Quando João, com a ternura, com uma expressão de amor para com os seus leitores, ele diz filhinhos. E ali então ele foi falando do que 3 bênçãos daquilo que nós temos em Cristo. Se você não veio, você pode ouvir durante a semana, quando nós colocarmos no grupo de WhatsApp a mensagem, ou no Facebook ou no YouTube da nossa igreja. As 3 bênçãos. O que temos em Cristo? O perdão. O que temos em Cristo? O conhecimento de Deus. Amados, olha quantas coisas Cristo tem para a nossa vida. Olha quantas coisas o Senhor tem para proporcionar a nós. E a terceira coisa foi que o Senhor promove força aos seus. Utilizando ali as figuras de filhinhos, que reporta aquele que depende do pai. E João, ele está ali como um pai que conduz a igreja, livrando das ações dos falsos mestres, para guiar esse povo na luz, apontar a Cristo, para que esse povo tivesse certeza da sua salvação. Se escreveu o Evangelho a fim de que os ímpios pudessem crer em Cristo. As suas cartas é para fazer com que aqueles que creem em Cristo tenham certeza da sua salvação. Crente tem que ter certeza da sua salvação. E ali estão expostos, né, os critérios, como saber se um indivíduo de fato ele é salvo. Isso é pela manhã. Se você vir pela manhã, você vai estar recebendo. É a escola dominical. É meu papel te incentivar. É meu papel te ensinar, te orientar. Esse é o meu dever, estou aqui. E o quanto eu puder estar aqui, com a graça de Deus, quero poder fazer o melhor. Mas nessa noite, diante dessa pergunta, não para tirar do contexto do Salmo, por isso, com respeito a você, eu fiz uma abordagem do que é o Salmo e qual o seu propósito, a fim de que as gerações futuras, a fim de que as crianças, aqueles que iriam nascer, não cometessem o mesmo erro e pudessem saber acerca do feito de Deus. Mas o Salmo, quando culmina em Davi, não apenas para falar da figura do filho de Jessé, mas para apontar para o Messias, para o Senhor. Cujo eu e você aqui essa noite estamos, para participar da sua mesa e entender que Ele é o sustento no deserto, ou em qualquer ocasião da nossa vida. Ele é o pão vivo que alimenta, como alimentou Zaqueu, como alimentou a mulher cananeia, foi o pão que supriu a sua necessidade, mas Ele também é a fonte da água da vida, que sacia a nossa sede. Qual a sua sede? Temos vivido dias, como eu falei, difíceis, de desertos, mas o deserto faz parte da terra, Ele faz tremer o deserto, como diz o salmista no Salmo 46, Ele faz cessar as guerras, Ele pode fazer tudo isso, mas quais são as suas guerras? Quais são os seus conflitos? Quais são os desertos da sua vida? Independente de qualquer que seja, a palavra de Deus essa noite para a sua vida é
um sustento, e o sustento é Cristo, o sustento é Jesus. Ele pode dar significado à sua existência, à sua vida, à sua história, à sua trajetória. Não importa se decepções, não importa se você fez e teve algumas tentativas a fim de preencher esse vazio. A procura dessa mulher samaritana por relacionamentos, ao ponto de ter vários homens na sua vida, porque havia uma sede de um amor que realmente a valorizasse, mas ela só encontrou amantes. Até que então um dia ela encontra Jesus, e Jesus de fato dá significado à sua existência, trazendo a ela um amor verdadeiro, um amor que deixou ela tão cheia de alegria, que ela deixou o cântaro, mas ela foi com a água da vida. Você está aqui essa noite, independente das circunstâncias, dos seus desertos, eu ofereço a você o pão vivo que desceu do céu. Eu ofereço a sua vida, a fonte da água da vida. A exemplo do Deus, que não obstante a rebeldia, a incredulidade, um povo obstinado, inconstante, mas o Senhor demonstrou o seu amor. Como já citei Paulo, quando ele disse, ainda que eu seja infiel, o Senhor é fiel, porque Ele não nega a si mesmo, Ele continua sendo fiel. E que você, a exemplo do que ouviu na semana passada sobre oportunidade, hoje é a oportunidade de você ser alimentado por Cristo. Ele sim pode te fortalecer. A exemplo do pão, simbolicamente então fazendo a trajetória de Elias, quando o Senhor o sustenta, quando o Senhor fortalece com a força daquele alimento, ele caminha, ele continua a sua jornada. O Senhor ainda demonstra o cuidado, porque ele ainda não estava recuperado completamente, e ele então se refugia numa caverna. O Senhor o chama e fala com ele, não com tremor de terra, não com fogo, não com estátua, não com luzes, não com holofotes, não com paredes pintadas de preto, não com efeito de fumaça. Deus fala num cício suave, e aquele homem então se abriga no Senhor e encontra um renovo para continuar sendo um profeta, um homem de Deus. Essa é a palavra que te fortalece e que faz de você um homem, uma mulher de Deus, para continuar a sua missão. Sim, há sustento no deserto. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte inesgotável que sacia a sua sede. E essa noite nós estamos aqui para nos alimentar de Cristo, a videira verdadeira. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Santo, santo é o teu nome, bendito e exaltado a sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, mas mesmo sabendo das minhas limitações, eu sei que o teu Espírito se faz presente para trazer o entendimento a cada coração, a cada vida que se encontra aqui nessa noite. E eu falei de Jesus. E quando se fala de Jesus, fala-se de salvação. Quando se fala de Jesus, quando dá evidência e notoriedade a Jesus, fala-se de suprimento, de libertação, fala de cura, fala de salvação. E o seu nome, importa que tu cresça, como disse João Batista, e eu diminua. Seu Deus, essa é a tua palavra, e que a tua palavra encontre, neste momento, ó Deus, a cada coração nessa noite. Eu não sei como estão os irmãos que estão aqui, mas é uma palavra sim de encorajamento, é uma palavra sim para fortalecer, para te avivar, para te restaurar, para que você encontre resposta em Deus. Ele é o sustento para a sua vida, só Ele de fato pode nutrir a cada um de nós e trazer alegria, o sustento que nós precisamos. Só Ele de fato pode dar um real significado à sua vida, à sua história. Não importa o que você passou, não importa as decepções, não importa as frustrações, ei, você está na casa do Pai, você tem o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Ele está aqui para te proporcionar um sustento que vai além, porque quem se alimenta dele jamais terá fome, quem beber dele jamais terá sede. Ele é o Senhor, Ele é o fortalecedor de nossas vidas, e está aqui para te saciar nessa noite.
Jesus entrou na casa de Zaqueu. Que essa noite Jesus entre no seu coração, na sua vida. Sustento, fortalecimento, suprimento. O sustento no deserto. Obrigado a Deus. Que teu Espírito fale melhor a cada coração. E agora nos projetando para o ápice, para a pregação viva, em obediência às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: fazei isso em memória de mim. Vire para cá os elementos, eu quero orar pela mesa, pelos elementos, para que o Senhor, na sua graça e misericórdia, não porque nós somos merecedores, porque não somos, não há mérito em nós, mas isso não significa que a gente se aproxima de forma leviana, sem uma avaliação. O apóstolo Paulo escreveu acerca da ceia, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Lembrando da exposição da manhã, em 1 João 2,12: filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados são perdoados no seu nome. O ato de Jesus no passado resultou e assegurou que eu sou perdoado e continuo sendo perdoado hoje, no nome de Jesus. Não o nome como uma situação mística, de um nome que eu tenho que usar como um chavão evangélico, mas a obra redentora, a obra expiatória, aquilo que Cristo fez. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando eu olho para a mesa, quando eu olho para os elementos, eu vejo a obra de Cristo na cruz, o seu corpo que foi transpassado por uma lança, o seu crânio perfurado por uma coroa de espinho, o seu sangue derramado, o perdão sendo liberado, mesmo sendo odiado, mesmo sendo ali acusado, e não sendo um malfeitor, levou o pecado de todos nós, e ele leva na cruz a maldição que era para nós. Ele então leva sobre a sua vida, para que eu e você recebamos o perdão e a misericórdia. Senhor, os elementos do pão, que simboliza o corpo, o cálice, o fruto da vide, o suco de uva presente no cálice, que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, para reafirmar essa aliança com o Senhor nessa noite. A Santa Ceia: fazei isso em memória de mim, disse Jesus. E estamos aqui diante desse sacramento, dessa ordenança, para participarmos. Abençoa os elementos para a participação da tua igreja, do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Essa mesa não é da Igreja Cristã Nova Vida, essa mesa é do Senhor. Portanto, aqueles que estão em comunhão com Cristo, você que está nos visitando e pertence a uma igreja, conhece os termos, né, da Santa Ceia do Senhor, está em comunhão, você está convidado a participar, a receber os elementos que serão distribuídos agora. Na noite que foi traído, Jesus, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele abençoou e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo partido por vós. Seu favor, a sua vida, o alimento da nossa alma. Pega o seu pão, eis aí a sua vitória. Cristo é a sua vitória. Jesus é o sustento em meio aos desertos da vida, em meio às nossas trajetórias, diante das circunstâncias as mais diversas, seja qual for. Faça valer essa palavra essa noite na sua vida.
Se alimente de Cristo, se alimente dele para uma vida de frutificação. Você foi chamado para frutificar. A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. A boa árvore dá bons frutos. E quais os frutos que você tem produzido? Que seja uma noite de fortalecimento da sua fé, que seja uma noite de nutrição, de sustento para a sua vida. O Senhor te chamou. Jesus disse: não fosse vós que me escolheste. Há aqueles que acham que ele pôde escolher a Deus. Jesus disse: não foi vocês que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, para que vás e dê frutos. Para isso o Senhor te chamou, para uma vida de frutificação, para uma vida de vida, e vida em abundância. Senhor, abençoa o pão nessa noite, e o fortalecimento da fé do teu povo, a nutrição de todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo, igreja, comamos, em o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendita a tua presença, que nos sustenta. Podemos encontrar em ti, ó Pai, esse fortalecimento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glórias sejam dadas a ti. Aleluia. A seguir, Jesus tomou o cálice. Deu graças. Depois abençoou e deu aos discípulos. Mas ele deu graças. Amados, o que nós recebemos e temos não é por causa dos nossos méritos. O perdão que recebemos, o mérito é de Jesus, é de Cristo. Ele pagou o preço. Ele nos comprou com o seu sangue, que nos purifica de todo e qualquer pecado. Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, para remissão, para remoção, para remover ou para perdoar os seus pecados. Não é bom pecar. Mas João também, como um pai, como uma expressão afetuosa de como quem conduz o filho, ele disse: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado, justo e fiel. Num ato de amor, de misericórdia, a mim e a você, ele ali então derramou o seu sangue. É a garantia que nós temos, por causa de Cristo. Não é o meu mérito, o mérito é dele, a glória é para ele. Jesus deu graças. Ao erguer o cálice neste momento, agradeça ao Senhor. Faça a sua oração de gratidão pela oportunidade que você tem de estar no lugar que você pode adorá-lo, que você pode ouvir a palavra. Seja grato porque ele habita em você. Seja grato porque ele é o Senhor da sua vida. Seja grato pelos seus cuidados, pelos seus suprimentos. Seja grato pela sua presença. Sua presença nos alegra. Ori cantará la balaba suricária. Ori citará la balaba suricária. Oh, glórias a ti. Exaltado, exaltado o teu nome. Eu te agradeço, Senhor. Quem sou eu para estar na tua presença? Quem sou eu para estar em teus palácios? Quem sou eu para contemplar a sua glória e oferecer o meu coração a ti? Mas o Senhor disse: filho meu, dai-me o seu coração. Apresente o seu coração com gratidão. Apresente essa noite o seu coração com louvor. Seja grato a Ele.
pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelas suas dádivas. Erga o seu cálice e agradeça. Senhor, muito obrigado. Alegre o nosso coração nessa noite. A exemplo do simbolismo do vinho, que simboliza alegria na tua palavra, alegra o nosso coração. Porque queremos nos embriagar do seu amor, não do poder do álcool, do vinho, mas do seu amor. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Encha a nossa vida, Senhor. Preencha. Faça transbordar, Senhor Deus, da tua presença. Presença santa, gloriosa. Oh, aleluia. Bendita a tua presença no meio de nós, que nos alegra, que nos liberta, que nos fortalece, que nos cura, que nos sara, que nos alimenta, que sacia a nossa sede. Bendita a tua presença neste lugar. Nos alegramos em ti e agradecemos por esse privilégio de participarmos da sua mesa. E agora, ao bebermos do cálice da bênção, o que lhe é servido nessa noite, igreja, é o cálice da bênção. Sê tu uma bênção, igreja. Sê tu uma bênção, meu irmão. Sê tu uma bênção, minha irmã. Seja tu abençoada, igreja do Senhor Jesus Cristo, ao bebermos do cálice nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo, igreja, bebamos, nos alegramos no Senhor. Podeis beber. Aleluia. Coração. Você pode dar graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele pela sua presença, que nos sustenta, que nos fortalece. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Ele é o sustento, Ele é o pão vivo que fortalece a nossa alma e a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Quero lembrar aqui aos pais, se você desejar, ainda vai ficar presente lá a exposição, né? Você que tem filho na escola bíblica infantil, dá um pulinho lá, participa com ele, né? Até para interagi-lo. Faça valer aquilo que o salmista está incentivando a fazer, a ensinar a nova geração no caminho do Senhor. Então vocês que vieram, alguns pais aqui e avós que vieram visitar essa noite, vai lá ver o trabalho que seus filhos fizeram e participe também desse momento, tá bom? Estenda suas mãos, vamos orar. Quero colocar diante de Deus a vida da nossa irmã Joelma. Ela está internada, então vamos pedir ao Senhor neste momento, levantar um clamor. Alguns irmãos estão passando por momentos de lutas, de depressão. Vamos orar pelo Felipe, né, esposo da Elane, que passou mal, foi para o hospital. Temos orado pelo nosso bispo. É preciso que a gente se compadeça, se identifique com o outro. Lembrando, amanhã às 22 horas, de 22 às 23, se desligue de tudo e vamos nos identificar e orar também por aquele povo que sofre diante da guerra. Senhor, nós somos bem-aventurados, nós somos privilegiados por estar na tua presença, por estar na tua casa e participarmos desse culto. Mas também, ó Deus, lembramos daqueles que não tiveram o mesmo privilégio. Alguns irmãos nossos, como a irmã Joelma, que está internada, diante de um processo difícil. Senhor Deus, seja com a tua serva, cure a tua serva, toque, ó Deus, na vida de Joelma, Senhor Deus, e restabeleça ela dessa situação. Transforma esse quadro. Seja com Felipe, Jesus, diante de tantas idas e vindas desse tratamento difícil para combater esse câncer. Senhor Deus, nós oramos pelo nosso irmão, nós oramos pelo nosso bispo, Senhor, que já está para a 6ª sessão dessa quimioterapia, que mexe com toda a sua estrutura física, com as suas emoções. Ajuda o teu servo, cura o teu servo. E assim nós pedimos por tantas pessoas, aqueles que não estão doentes fisicamente, mas estão doentes da alma,
aqueles que estão passando por momentos tão debilitados, outros também, ó Pai, adoentados pela depressão, sentimentos de morte, de angústia, de desânimo. Senhor, ajuda, restaura a sorte dessa gente, fortaleça, muda o quadro. Nós te pedimos pela sua misericórdia, Jesus. Nós entregamos cada um desses pedidos de oração. Agradecemos pelo restabelecimento do bispo Rubem, que hoje já pôde voltar ao culto, realizar a Santa Ceia, pregar a palavra. Um homem de 86 anos, que tem prazer de estar na casa de Deus. Um homem que inspira pela sua dedicação ao Senhor. Pai, louvamos a Ti por esse privilégio desse dia. Obrigado por poder ter servido a Ti na sua casa. Obrigado pelos colaboradores, pelos ajudantes. Obrigado pelos irmãos que aqui se encontram e vieram participar desse culto. Que agora, ao regressar para o seu lar, possam ir debaixo das suas santas e poderosas mãos, guardados e protegidos, tendo um bom restante de noite, uma boa semana frutífera, abençoada, nutrida, fortalecida pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, meu amado. Vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.